Sai, Zica. Sai, Zica, né? Pelo amor de Deus, meu amigo. Pelo amor de Deus. Achei que a coisa ia azedar até com o Brasil de Pelotas, né? Achei que, pô, não é possível. Ali já tava metade do segundo tempo e 1-0 Brasil de Pelotas. Já tava batendo desespero. Sai, Zica. Que seja a primeira de muitas vitórias nessa Série B. Que de hoje em diante, né? Que essa vitória traga confiança para o Vasco embalar nessa competição. Mas enfim, bacana, vencemos, pô, importante demais. O time precisava da vitória, seria um desastre não vencer o Brasil de Pelotas. Eu até postei que vencer o Brasil de Pelotas era obrigação, e hoje o Vasco fez só a obrigação. Mas, enfim, importante. A vitória é sempre importante, né? Jogou mal, a gente vai falar sobre a partida aqui, jogou mal, cometeu os mesmos erros que vinha cometendo em outras situações, mas venceu o jogo, né? 3 pontos aí computados e um pouquinho de tranquilidade agora, de paz, porque a pressão já estava ficando muito grande em cima do treinador, do elenco, de todo mundo, né? Claro que as cobranças vão continuar, porque a atuação não convenceu, mas garantiu os 3 pontos, né? Computou ali 3 pontos na tabela de classificação. Então vamos começar aqui a falar dessa partida Brasil de Pelotas 1, Vasco 2, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma partida que o Vasco mais uma vez fez um primeiro tempo muito ruim, cometendo os mesmos erros. Falta de intensidade, erros defensivos, erros na saída de bola, tanto que levou um gol em um desses erros, né? O Matias Galarza comete o erro, o jogador do Brasil de Pelotas vai ali pela direita do ataque, esquerda da zaga do Vasco, né? Lateral esquerda hoje do Vasco que foi feita pelo Michel, uma coisa sem explicação, uma invenção sem explicação do Marcelo Cabo. Como que você improvisa um volante que está aí há 2 anos parado praticamente, sem ritmo de jogo, como o Michel, você improvisa num jogo como esse na lateral esquerda, tendo jogadores da posição no banco, né? Tinha o Riquelme, que depois entrou no segundo tempo e foi bem na partida, o Riquelme, e aí quem poderia imaginar, né? Quem poderia imaginar que você colocando um lateral esquerdo na lateral esquerda, ele se sairia melhor do que um volante improvisado na lateral esquerda, né? O Riquelme depois no segundo tempo deu outra cara para o time do Vasco. Mas voltando aqui para a primeira etapa, o Vasco leva esse gol ali nessa falha defensiva e um gol contra do Hernando, né? O cara cruza, o Hernando vai ali, se embanana com a bola e joga para dentro do gol. O Hernando que vem aí numa fase, meu amigo, horrorosa. Cada vez que o Hernando toca na bola é um desespero para a torcida do Vasco. Aliás, essa dupla de zaga é um verdadeiro desespero. O Vascaíno não tem 1 minuto de paz com os dois em campo. É falha atrás de falha. Os dois ali mantêm o nível, né? Falhando sempre. Quando um não falha, o outro falha, para ter falha contínua. A dupla ali, estão os dois patetas ali atrás, 2 trapalhões. É inacreditável, né? Inacreditável a quantidade de falhas que os dois cometem. E o Hernando hoje, além de fazer o gol contra, teve uma oportunidade lá no segundo tempo, quando o jogo estava 1-0 ainda para o Brasil de Pelotas, de se redimir, né, de fazer o gol do empate, estava na pequena área, e aí ele chuta por cima. Enfim, está numa fase horrorosa o zagueiro Hernando, que veio sob justificativa de que não é um zagueiro experiente, tem mais de 300 jogos de Série A e Série B de Campeonato Brasileiro, e não sei o que, pipipi, popopó. Mas dentro de campo tá uma água, tá errando tudo. O Hernando tá errando tudo e é preocupante. Eu acho que a defesa é um ponto muito preocupante nesse time do Vasco. Tanto que o Vasco na temporada toda só não levou gol em 2 ocasiões, né? É um time que leva gol em todo o jogo. Então a defesa é realmente um baita de um problema. E o primeiro tempo do Vasco foi aquilo que a gente tá acostumado a ver nos últimos jogos, né? Um time de totó, um time que todo mundo marca a posição, um time que ninguém se movimenta, toca a bola e fica parado ali, ninguém corre, dá um pique, tenta uma infiltração, nada de diferente no time. Foi um primeiro tempo ali, aquele filme de terror que a gente está infelizmente acostumado, talvez nos últimos 2 anos, né? Um time sem intensidade, um time que não cria nada, um deserto de ideias, né? O time do Vasco. O primeiro tempo foi realmente um horror. E aí vem o segundo tempo, o Marcelo Cabo faz o óbvio, né? Ele tira o Michel improvisado, né, e coloca o Riquelme na lateral esquerda, que é um lateral de verdade, não um lateral de posição. E aí o Riquelme botou o Juninho também no lugar do Galarza,
E o Juninho também entrou bem no jogo. Comete alguns erros bobos ali, principalmente ele de tomada de decisão, mas deu intensidade também, tentou, fez uma boa partida o Juninho. E aí o Vasco melhorou com essas duas substituições. O Vasco no segundo tempo parecia um time um pouquinho melhor, mas também não conseguia criar muita coisa. E aí, quando todo mundo já estava por aqui, né, sem paciência com o treinador, muita gente já no Twitter pedindo a cabeça do treinador, né, que não, o Marcelo Cabo tá errando tudo, não dá, brilhou a estrela do Marcelo Cabo, né, ele escalou errado, o time vem muito mal, acho que é unânime, né, todo mundo concorda que o time vem muito mal, que hoje ele escalou errado, que ele vem tomando decisões erradas, mas brilhou a estrela do Marcelo Cabo no segundo tempo, porque ele coloca Daniel Amorim e Morato e os dois viram a partida para o Vasco. E a entrada do Daniel Amorim, para mim, é muito emblemática, cara, porque o Daniel Amorim é um cara que, quando foi contratado, todo mundo olhou com desconfiança, e eu me incluo nessa, todo mundo falou, pô, Daniel Amorim, cara, quem é esse cara? Jogou aonde? Tá vindo aí da Tombense, pô, ninguém conhece o cara, como assim? Como é que o cara sai da Tombense e vem pro Vasco? Então, é um cara que chegou sem muitas referências, né? Um cara meio desconhecido, já tem lá os seus 30 anos também, né? Não é mais nenhum jovem. Então foi uma contratação muito contestada. Mas ele entrou hoje com diferencial, ele entrou com vontade. O Daniel Amorim entrou querendo mostrar serviço, querendo brigar por uma posição, aquele no popular, querendo um prato de comida, né? Brigando pelo prato de comida. Porra, não, eu tenho que tentar aqui, eu tenho que fazer algo diferente. Exatamente por não ser, talvez, um cara muito conhecido, um cara que já tem algum prestígio, o cara tá ali tendo a oportunidade da vida dele, né? E o Daniel Amorim entrou com essa vontade que o time do Vasco não tinha. Durante ali, já estava ali 30 do segundo tempo, talvez, o Vasco não tinha absolutamente nada, era um time de totó, um time que não se movimentava, um time que não mostrava vontade, que não mostrava nada. E o nível técnico da Série B é tão fraco, é tão sofrível, o time do Brasil de Pelotas é muito fraco, o Brasil de Pelotas ficou em nono no Campeonato Gaúcho, é um time muito fraco. Então, é um nível tão fraco que se você entrar mostrando vontade, mostrando que quer vencer o jogo, se dedicando ali, correndo, dando algo a mais, você vai se destacar. E foi isso que o Daniel Amorim fez. Ele é grandão, né, uma girafona, toda meio desengonçada e tal, mas mesmo assim ele pegou uma bola ali no meio campo e saiu ali na correria, trombando, não sei o que, conseguiu fazer uma boa jogada, levantou na área, enfim, entrou mostrando vontade. E foi o cara que mudou o jogo, tá? Daniel Amorim, na minha visão, foi o cara que mudou o jogo. E depois foi premiado com um gol, né, num cruzamento na área. O cara tem 1 metro e lá vai não sei quantos, quase 2 metros de altura, num cruzamento na área, acabou que escoraram ali para ele, e ele com o pé fez o gol de empate naquele momento, né? Colocando 1-1, foi premiado com o gol, entrou com muita vontade e mereceu muito o gol. Como eu disse, o nível técnico da Série B é tão fraco que se você mostrar vontade, se você se doar, brigar por todas as bolas, enfim, entrar ligado no jogo, cara, você vai sobressair, você vai conseguir alguma coisa. E o Vasco estava muito desligado nesses 3 jogos aí, o Vasco muito desligado, achando que não, aqui a gente vai ganhar com a camisa, daqui a pouco a gente vai, entra, toquinho pro lado, e toca pro lado, e fica andando em campo, assim, trotando, e ninguém faz nada. Enfim, entrou um cara ali que conseguiu meio que mudar o jogo. E aí teve a entrada do Morato também, que no primeiro toque na bola praticamente, então o Vasco fez 2 gols em sequência, no primeiro toque na bola, o Morato vira o jogo, faz 2-1 para o Vasco, e o Vasco garante aí os 3 pontos, e aí a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois ainda teve um sufoco ali no final, porque essa zaga, pelo amor de Deus, a zaga é um Deus nos acuda, né? Literalmente segura na mão de Deus e vai, então é claro que ali no final a gente ainda passou um sufoco, mas bastou o Vasco colocar o mínimo de intensidade, o mínimo de vontade, que o Vasco virou o jogo e venceu o jogo. E eu acho que a Série B é isso. Você colocando ali, faltou pro Vasco nesses 2 jogos, contra a Ponte e contra o Operário, faltou vontade, faltou intensidade, faltou organização também, é claro que no futebol precisa, faltou organização, faltou qualidade técnica, é óbvio, mas porra, o Operário não é o Barcelona, a Ponte Preta, pelo amor de Deus, o time da Ponte Preta é horrível, então faltou ali algo a mais nesses 2 jogos, né, e hoje também estava faltando, em 20 minutos que o Vasco colocou intensidade, que o Vasco decidiu, falou, não, a gente vai ganhar o jogo, a gente vai virar o jogo aqui, virou o jogo e pronto, 2-1, então, enfim, que sirva de lição, né, que se colocar intensidade, se resolver jogar, encarar a competição com seriedade, o Vasco vai conseguir vencer mais jogos e ter um ano talvez mais tranquilo. Mas é claro que as atuações assustam,
Acho que o Vasco precisa sim se reforçar, precisa de zagueiro urgente. Essa dupla de zaga, pelo amor de Deus, não dá. E precisa, gente, precisa de um camisa 10. Precisa de um camisa 10. Não dá pra gente contar apenas com Marquinhos Gabriel e Sarrafiori. A gente precisa de um 10 clássico, um cara pra chamar responsabilidade, um cara pra pensar o jogo. Tá faltando alguém nessa posição. E é isso. Vou ficando por aqui. Deixa aí seu comentário. Que bom que vencemos, né? Que bom, cara. Ainda tô preocupado, é claro, mas, pô, pelo menos o final de semana vai ser um pouquinho mais tranquilo. Tamo junto. Um abraço, saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!